Boa noite, tudo bem? Que beleza, hein? Bom, gente, a gente segue na nossa série chamada Jesus Cancelado, mas hoje é um dia muito especial, que é o Dia dos Namorados, certo? Estava todo mundo lembrando disso? Alguns eu acho que não, né? Outros não estão tão felizes assim com esse dia. Alguns comemoraram ontem, a gente sabe, alguns ficaram postando, a gente viu hoje pelas redes sociais aí uma sequência de fotos de gente feliz, se amando. A gente fica até sem entender algumas coisas assim, fala, mas graças a Deus que está todo mundo muito bem hoje, é uma alegria. Alguns vão comer depois do culto, comemorar em algum lugar, né, sair para algum restaurante, e isso, se conseguir vaga, porque juntou dois fatores que lotam restaurantes, que é Dia dos Namorados e crente saindo do culto com fome, domingo à noite. É um negócio terrível, é difícil encontrar algum lugar que você consiga comer. Nessa época também de Dia dos Namorados, a gente vê muita gente aí nas redes sociais, usando as redes para dizer o quanto são felizes sozinhos, que se bastam, que a companhia que de fato importa é a sua própria companhia, o amor próprio, amar a si mesmo, mas a gente sabe que no fundo não é assim, né? Se você fosse tão feliz sozinho, você não precisava ir para as redes provar para todo mundo que você é tão feliz sozinho e preocupado em ter que dizer isso. Outros eu tenho certeza que nem se lembravam que hoje é Dia dos Namorados. Seja muito grato a Deus por ter vindo aqui hoje para se lembrar disso. Saia daqui, vá para algum restaurante com a tua esposa, com o teu marido, e diga que não falou nada antes porque estava preparando uma surpresa. Às vezes costuma funcionar, embora seja pecado mentir, hoje é Dia dos Namorados, e continua sendo pecado mentir. Então não minta não, tá? Se você esqueceu, seja sincero. Por falar em sair para comer, esse é um dos motivos que leva casais a brigarem, inclusive no Dia dos Namorados. Uma tarefa que deveria ser uma tarefa muito simples. Você que é casado, você que namora, essa tarefa se torna uma tortura, e essa tortura é escolher um restaurante. Normalmente funciona assim, eu não sei, independente da sua classe social, de onde você cresceu, do nível cultural que você tenha, normalmente esses diálogos são assim: você quer comer o quê? Qualquer coisa. Você quer comer qualquer coisa onde? Em qualquer lugar. E aí você fala, então vamos em tal restaurante? Ah, mas lá está muito... eu não vou nesse. Vamos no outro? Lavei o cabelo a tarde toda, sequei para sair com esse cheiro de fumaça. Então escolhe você para onde que a gente vai. E a pessoa responde o quê? Mas tudo eu tenho que decidir tudo. E aí os dois vão para casa comer miojo, ficarem sem se falar um tempão e brigarem por causa de um momento que deveria ser feliz, mas acaba se tornando um momento complicado. Já vai pensando onde a gente vai comer quando a gente sair. E graças a Deus você está de máscara, eu não estou olhando a fúria do seu rosto de forma completa. O que eu quero dizer com isso? Que as escolhas que nós temos que fazer, por mais simples que elas pareçam, essas escolhas trazem consigo momentos de tensão. E aí, por que eu estou falando de tudo isso e fazendo esse gancho com o Dia dos Namorados? Que se já é assim, numa escolha simples que nós temos que fazer, você imagina as escolhas que fazemos na vida que determinam o rumo da nossa própria vida. Qual faculdade eu vou escolher? Qual proposta de emprego eu vou aceitar? Com que pessoa eu pretendo me casar, eu pretendo me relacionar? E o texto de hoje, ele traz Jesus em um momento crucial da vida. Ele está num ponto desses onde ele tem que tomar uma decisão e dois caminhos se abrem para ele, assim como nós nos deparamos também ao longo da nossa caminhada em muitas situações que parecem uma bifurcação. Ou você vai para um lado, e aí você tem que pensar nas escolhas, nas consequências, em tudo que vai vir a partir daquela decisão, ou você escolhe ir para o outro lado e pensa exatamente a mesma coisa, pesa exatamente as possíveis consequências antes de você decidir. No texto de hoje, Jesus está diante de uma escolha como essa, dois caminhos possíveis para ele, e esses dois caminhos eles são totalmente antagônicos, eles são totalmente opostos. De um lado, ele escolheria entre ser popular, recebendo a aprovação dos homens. Por outro lado, ele escolheria seguir a sua missão e ser aprovado pelo próprio Deus. Como eu disse,
Hoje é o segundo domingo da nossa série, Jesus Cancelado. Na primeira, nós investimos algum tempo para explicar a utilização desse termo, do cancelamento, nas redes sociais, o que significa isso. Se você não assistiu, se você não esteve aqui, eu recomendo que você assista depois, ou no nosso canal, ou pelo aplicativo. Hoje nós estamos transmitindo o culto da noite, inclusive. A gente teve um aumento de casos de Covid no nosso município, muita gente também com sintomas de gripe e uma série de coisas. Nós decidimos, aos poucos, ir retornando a nossa transmissão. Então, você que está em casa doente, que Deus te abençoe. Você que está em casa que não está doente, cuidado que você pode ficar doente essa semana. Não vou jogar praga não, mas eu vou orar por você. Então, que Deus guarde você e cuide da sua vida. Voltando a falar agora para nós que estamos aqui presentes, é o segundo domingo da nossa série. Essa série, ela parte de uma frase do pastor Tim Keller, que ele fala sobre 4 meta-ídolos da nossa sociedade. 4 ídolos, 4 valores intocáveis, inquestionáveis da nossa era, onde ele fala sobre poder, aprovação, conforto e controle. Na semana passada nós falamos sobre poder e hoje nós falaremos sobre outro desses ídolos intocáveis, que é a aprovação. O que Jesus tem a dizer sobre isso? O que ele tem a dizer sobre isso? Vai de acordo com o que a cultura prega? Ou o que ele tem a dizer sobre isso vai na contramão da cultura a ponto de fazer com que as suas palavras sejam silenciadas e canceladas no contexto das redes sociais? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12. A gente vai ler do verso 20 até o verso 33. João 12, do 20 ao 33. Essa série está sendo feita em parceria com outras 3 igrejas. Igreja do Redentor, Igreja Presbiteriana Ajuntamento e a IPB4, a igreja do pastor Daniel Mosca, lá em Itapetininga. João capítulo 12, se você puder manter a sua Bíblia aberta, embora o texto vá ser projetado, ele vai ser projetado na versão que eu leio, que é a NVI, Nova Versão Internacional. E o texto diz o seguinte, a partir do verso 20... Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os 2 juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor nos ajude a entender as verdades nesse texto e aplicá-las ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar aqui reunido como igreja do Senhor, como teu povo, para ouvir a tua voz, e a gente pede que seja assim nesse momento, que a gente ouça a tua voz falando aos nossos corações, nos instruindo, nos corrigindo, nos aperfeiçoando para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz Jesus diante dessa possibilidade, dessa bifurcação da vida, desse momento onde ele teria que tomar uma decisão e fazer uma escolha importante, mas antes disso, é fundamental que a gente compreenda o cenário. Esse texto vai dizer que entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, ou seja,
as pessoas estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. Se você tem algum conhecimento do Antigo Testamento, especialmente do livro do Êxodo, você vai se lembrar que essa festa foi instituída pelo próprio Deus para celebrar a libertação do povo que estava escravizado no Egito. O povo saiu então, depois que Deus envia 10 pragas para Faraó, e aí na 10ª praga ele permite que o povo saia, e nessa saída Deus institui essa festa, que é a festa da Páscoa. Então é algo absolutamente natural para os judeus que se reunissem para celebrar essa festa, se lembrando da libertação que eles tiveram enquanto povo, enquanto estiveram escravizados no Egito por 430 anos. Então era algo comum, as pessoas iam para Jerusalém uma vez por ano para terem esse tipo de celebração. É interessante que a gente pense o seguinte: os judeus ali que viviam naquela região onde Jesus estava, Jerusalém, Cafarnaum, Nazaré e tantos outros lugares que são narrados aí pelos evangelhos, eles sabiam quem Jesus era. Eles ouviram falar sobre ele. Alguns deles talvez tivessem presenciado, inclusive, alguns milagres, alguns discursos, algumas pregações, alguns debates entre Jesus e os líderes religiosos, ou entre tantas outras pessoas às quais ele conversava ao longo do seu ministério e da sua caminhada. Mas nós estamos falando da festa da Páscoa. Pessoas vinham de diferentes lugares e naqueles tempos não havia a facilidade na divulgação, na propagação de notícias como nós temos hoje. Então é muito provável que muitas pessoas estivessem ali e ainda não tivessem ouvido falar de Jesus, pelo menos não tanto quanto aqueles que estavam presentes. O texto vai deixar para nós muito claro que dentre esses que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam também alguns gregos. Só para que você entenda, um pouco antes desse trecho que nós acabamos de ler aqui, Jesus tinha, por exemplo, ressuscitado Lázaro. E aí você imagina, gente de todos os lugares reunidos em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, e de repente começa uma conversa de que um personagem, que no caso é Jesus, tinha ressuscitado um amigo próximo em Betânia, que tinha morrido, ficado morto por 4 dias, e essas notícias elas começam a correr. Logo depois de ressuscitar Lázaro, Jesus ele tem um encontro muito interessante, onde ele está jantando na casa de um homem importante, entra uma mulher pecadora e lava os pés de Jesus com um perfume muito caro. Com toda certeza, essa notícia começa a correr também. Logo em seguida, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento e ele é recebido e aclamado como um verdadeiro rei. É interessante pensar que mesmo para aquelas pessoas que ainda não tinham uma noção muito boa de quem ele era, ao ouvirem sobre os últimos acontecimentos, com certeza Jesus se torna um personagem, no mínimo, interessante, que atrai ali alguns interessados nele e atrai ao mesmo tempo alguns que são curiosos. Esse trecho nos diz que dentre os que tinham ido para a festa da Páscoa estavam também alguns gregos. Essa informação, que parece irrelevante num primeiro momento, é a informação que nos faz entender o porquê Jesus, nesse texto, está diante dessa escolha. Esses gregos, então, eles se aproximam de Filipe. Os comentaristas bíblicos vão dizer que muito provavelmente eles vão até Filipe, porque de todos os discípulos, Filipe era o único que tinha um nome de origem grega. Eles procuram Filipe, então, dizendo: olha, nós queremos ver Jesus. E aí Filipe não vai direto a Jesus, ele procura um outro discípulo chamado André. Os dois, então, decidem ir até Jesus e informarem a Jesus que os gregos queriam vê-lo. Você pode estar pensando a essa altura, mas o que tudo isso tem a ver com a ideia da escolha? O que tudo isso tem a ver com a busca por aprovação? E nesse ponto eu digo que é fundamental nós entendermos quem eram os gregos. Nessa cultura, os gregos eram conhecidos exatamente pela sua capacidade intelectual. Era um povo que valorizava a intelectualidade. Era um povo que valorizava os aspectos
culturais. Você pode ver filmes, inclusive, que vão atestar essa realidade. Eles tinham costume de, quando ouviam falar que havia algum conhecimento sendo propagado, sendo divulgado, eles se reuniam e iam até esses locais. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 17, vai estar narrado ali o apóstolo Paulo pregando o evangelho na cidade de Atenas. Ele chega nessa cidade, ele percebe o nível cultural dessa cidade e ele percebe que, ao mesmo tempo, essa cidade era uma cidade muito imersa na idolatria. Eles tinham altares espalhados por toda a cidade para inúmeras divindades. Os gregos eram politeístas, acreditavam na existência de várias divindades e eles tinham um altar dedicado para cada divindade. Com medo de desagradarem alguma divindade, eles fizeram ainda um altar, dizendo: esse altar vai ser dedicado ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo se vale, então, desse altar ao Deus desconhecido e passa a anunciar o evangelho, dizendo: olha, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço, e Ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo prega o evangelho para esse povo, só que é muito interessante que, por toda a narrativa de Atos 17, você vai perceber o texto dizendo que esses homens da Grécia, reunidos ali na cidade de Atenas, quando ouviram falar que havia alguém ensinando novas doutrinas e filosofias, eles se dedicaram, eles se destacaram e foram até esse local, porque era algo inato deles. Era algo que pertencia à formação e à cultura deles. E nesse ponto, a gente começa a entender a oportunidade e a possibilidade que se abre diante de Jesus. Esses homens tinham ido a Jerusalém querendo vê-lo. E pode ser que num primeiro momento a gente olhe para isso e pense: agora sim, Jesus está entrando em Jerusalém para ser crucificado. Os gregos agora apareceram querendo vê-lo, é a oportunidade perfeita. Ele vai com os gregos, ele sai ali do centro da fúria dos líderes religiosos, ele deixa de ser crucificado. Além disso, ele receberia o reconhecimento da sua capacidade intelectual que ele sempre mereceu. Seria uma forma de exaltarem a sua capacidade de argumentação e ensino. Ele teria a oportunidade de pregar para os gregos, de argumentar em favor da ressurreição, que era algo que eles não criam. Jesus tinha diante dele a oportunidade de debater com as pessoas mais inteligentes e reconhecidas da época. Ele tinha a oportunidade de ensinar as mentes mais brilhantes da cultura. Está diante dele a oportunidade de ter fama, reconhecimento. Ele se tornaria uma celebridade, ele seria aplaudido pelos homens. Ele estava sendo procurado pela nata da intelectualidade daquela época, daquela cultura. Essas pessoas foram até Jerusalém querendo vê-lo. Quando os discípulos informam isso para Jesus, ele percebe a oportunidade que ele tem, mas ele não escolhe seguir por esse caminho. Ao invés de seguir um caminho que o levaria à aprovação dos homens, ele escolhe seguir o caminho da sua missão. Versos 23 a 25 vão dizer para nós o seguinte: Jesus respondeu, e eu acho fantástica a forma que Jesus responde, porque os discípulos não tinham perguntado isso. O que eles perguntaram, ele não respondeu. Note só que interessante, eles vão dizer o seguinte: olha, os gregos querem te ver. E Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Imagina Filipe e André, que foram até Jesus, falar: olha, os gregos querem te ver, a gente precisa dar uma resposta para eles. E aí? E aí Jesus fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí um olha para o outro. Ele vai ver os gregos ou ele não vai ver os gregos? Se não fosse com Jesus, certamente eles fariam uma pergunta mais incisiva. Não perguntei isso, estou perguntando outra coisa. Mas Jesus continua dizendo: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. E a cabeça dos dois, um trevo. Tentando imaginar o que ele está querendo dizer, tentando entender que resposta é essa. Com isso tudo, ele vai falar com os gregos, ele não vai falar com os gregos, e Jesus continua dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Provavelmente nem André nem Filipe entenderam o que ele queria dizer. Mas o que ele está dizendo é que quando ele vê diante dele essa oportunidade, ele entende que a sua hora está se aproximando. Em outras palavras, é hora de dar tchau. Ele poderia escolher a aprovação dos homens,
mas ele escolhe seguir a sua missão, ele escolhe seguir o plano de Deus para ele. Ele entende que quando essas possibilidades se abrem, na verdade elas sinalizam que a hora da sua morte está próxima. Note que ele nem responde aos gregos. Ele não diz para André e Filipe voltarem e dizerem, olha, eu vou ou eu não vou por qualquer motivo. Ele simplesmente não está preocupado com esses homens. Para ele não era importante essa busca por popularidade, por fama, por aprovação, por aceitação dos homens. Ele está unicamente comprometido com a sua missão, ainda que isso lhe custasse a própria vida. E aqui a gente começa a pensar em nós. Esse mesmo dilema que Jesus se encontra nesse texto, às vezes ele se apresenta para nós com roupagens diferentes. Mas há situações na vida em que nós precisamos definir se nós queremos seguir um caminho de popularidade, de fama, de sucesso aos padrões do mundo e recebermos a aprovação e a aceitação do outro, ou se nós queremos seguir um caminho de fidelidade e trilhar o caminho da missão que Deus preparou para cada um de nós. Ser popular, receber a aprovação dos homens, nunca foi uma preocupação para Jesus, nunca foi. Você vai ver ele discutindo com gente importante e influente. Você vai ver ele censurando os principais líderes religiosos da sua época. Ele não está preocupado com a sua autoimagem. Ele não está preocupado com a aprovação dos homens. A sua missão sempre foi uma prioridade, não importando o que os outros pensariam dele. Ele responde para os discípulos dizendo, é chegada a minha hora, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele faz essa metáfora demonstrando que a sua morte seria necessária. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica lá sozinho, é só um grão de trigo. Mas se ele morrer, vai produzir muito fruto. Ou seja, para que haja muitos frutos, a minha morte ela é necessária. Isso nos demonstra que Jesus ele não foi enganado para a cruz. Que Jesus ele não foi uma vítima inconsciente do que estava acontecendo com ele, muito pelo contrário. A sua decisão de ir para a cruz foi uma escolha plenamente consciente. Não é que ele escolheu esse caminho e aí depois as coisas deram errado e ele pensou, eu poderia ter escolhido a popularidade, a fama. Muito pelo contrário, ele sabia que a sua fidelidade o levaria até a cruz. Ele sabia que se manter íntegro o levaria até a morte. E ainda assim, ele escolhe abrir mão da aprovação dos homens para seguir o caminho estabelecido por Deus para ele, que tem a ver com a sua missão. Ele não abriu mão de ser fiel para se tornar popular. O que mede o sucesso do ministério de Jesus não é a popularidade, é a fidelidade a Deus. O que mede o teu sucesso enquanto cristão não é a quantidade de pessoas que curtem as suas postagens na rede social, nas redes. O que mede o teu sucesso enquanto cristão é a fidelidade que você demonstra a Deus, ao Evangelho e à tarefa que Ele designou para que você siga também. A mesma missão. Nós somos coparticipantes dessa mesma tarefa que é a missão de Deus, que é reconciliar, por meio de Jesus, pecadores consigo mesmo, e nós somos comissionados para anunciar isso, pregar o Evangelho, ensinar a todas as coisas que Ele tem ordenado, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o texto da grande comissão, e tudo isso na certeza de que isso é consequência de que Jesus tem toda a autoridade e Ele nos faz uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que seja um caminho mais difícil, Jesus escolhe a missão em detrimento da aprovação. A sua escolha não o levou a uma vida confortável, o levou à cruz. A sua escolha não o levou a um bem-estar, a uma sensação de bem-estar emocional, muito pelo contrário. A sua decisão o levou à cruz. E às vezes nós vemos cristãos hoje usando esse critério do bem-estar e do conforto para definir o que Deus quer de mim ou o que Deus não quer de mim. Eu vou fazer se eu sentir paz no meu coração. Jesus está dizendo, eu vou para a cruz. O meu coração está perturbado, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Não tem a ver com o que eu goste, não tem a ver com como eu me sinta, não tem a ver com o meu conforto, tem a ver com fidelidade. Jesus escolhe a missão ao invés da aprovação dos homens. E o que isso significa para nós? Que pode ser que você olhe esse texto
e até aqui diga assim, ótimo, legal, obrigado Jesus, porque o Senhor foi para a cruz, mas esse é um caminho que o Senhor escolheu. Para mim já é outra história. Eu não sou Jesus, eu não sou o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar ninguém. Então, essa história de escolher ser fiel ao invés de ser popular é muito interessante para Jesus, mas o que eu tenho com isso? E aí nós pensamos que a partir do verso 26, Jesus está nos dizendo de forma muito direta que a nossa resposta a esse entendimento do que ele fez diz muito sobre nós. Olhar para esse texto a partir do verso 26 nos indica que para um seguidor de Jesus, o mesmo caminho que ele trilhou é uma exigência para qualquer um de nós. Olha o que ele vai dizer: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. É o que ele está dizendo. Bom, você diz que me segue. Eu tenho duas possibilidades diante de mim: receber a aprovação dos homens e ser popular, ou receber a aprovação de Deus demonstrando a minha fidelidade. O meu caminho é esse: eu estou indo para a cruz, eu vou manter a minha integridade, eu optei pela missão em detrimento da aceitação dos homens, o meu caminho é esse. E eu quero deixar claro para vocês, que se você diz que é meu seguidor, você deve estar exatamente onde eu estou. Se você diz que me segue, você deve agir exatamente do modo como eu estou agindo. Ele havia explicado o impacto da sua missão. Ele havia deixado claro que ele daria a sua própria vida, que a mesma postura também é exigida de quem diz segui-lo. Ser seguidor de Jesus, irmãos, em termos práticos, é amar mais a tarefa que nos é designada do que a popularidade e a aprovação alheia. Jesus, diante dessa escolha, aprovação alheia ou cumprir a vontade de Deus, ele não hesitou em seguir a vontade do Pai. E quanto a você e eu? Será que nós estamos mais preocupados com a nossa autoimagem ou nós estamos mais preocupados com o que Deus quer de nós? Será que para sermos bem aceitos e não sermos cancelados, será que em nome disso nós não fazemos algumas concessões que Jesus não faria? Ele não se preocupou em perder a popularidade que ele havia até conquistado, porque as pessoas que o aplaudiram foram as mesmas pessoas que pediram a sua crucificação. Ele não se preocuparia de modo algum em ser cancelado com essa cultura do cancelamento. E quanto a nós? Nós estamos dispostos a isso? Ao linchamento virtual, ao assassinato de reputação que às vezes a gente percebe nas redes sociais, para nos mantermos fiéis a Jesus? É interessante que a nossa cultura tenta vender para muitos a ideia de um Jesus totalmente liberal, no sentido de que não exige nada de ninguém, só prega discurso de paz, de amor. Só falta vender miçanga no calçadão para se tornar um Jesus hippie, que é a ideia que alguns têm e tentam vender essa ideia desse Jesus que é tranquilo. As pessoas até usam a expressão, né? Jesus é legal, que estraga o fã-clube. Já ouviu isso? A gente entende que há cristãos que de fato mancham a nossa reputação, mas normalmente essa frase é dita para justificar outra coisa. Normalmente é dita por pessoas que têm essa imagem desse Jesus que concorda com tudo que elas fazem. E C.S. Lewis vai dizer que se você crê em um Deus que concorda com tudo que você faz, C.S. Lewis, ou acho que é o Tim Keller, se você crê em um Deus que concorda com tudo que você faz, é provável que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Jesus é o Deus que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. E nós que somos homens, absolutamente nada de bom em nós. Nós queremos assumir a forma de Deus e determinar o que Jesus tem que dizer na minha vida, onde ele tem que ser Senhor, onde ele não é Senhor, e nós categorizamos a nossa vida e estamos demonstrando na prática que adoramos a um Deus que é uma versão idealizada de nós mesmos. Esse Jesus hippie que tentam te vender, ele não combina com o Jesus das Escrituras. O mesmo Jesus que falava sobre paz, sobre amor, é o Jesus que condenava, por exemplo, o amor ao dinheiro acima de todas as coisas.
Esse Jesus que tentam vender a ideia de que ele concorda com absolutamente tudo de imoral que se faz no mundo, é o mesmo Jesus que durante o seu ministério condenou de forma veemente relações sexuais ilícitas. E quando nós falamos de relações sexuais ilícitas, no nosso contexto protestante e evangélico, normalmente a gente pensa o quê? Está falando dos homossexuais. Não é somente isso, mas é também isso. Jesus condena qualquer atividade sexual fora do contexto da aliança do casamento. Sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento. Qualquer atividade sexual fora do contexto da aliança é algo condenado por Jesus. Aliás, se você vai ao Sermão do Monte, ele vai fazer uma comparação dizendo que a lei dizia o seguinte: a pessoa que for apanhada em adultério deve ser apedrejada. E Jesus está dizendo algo que as pessoas que pensam que ele é um Jesus hippie, talvez não tenham lido essa parte, porque ele é ainda mais incisivo do que a própria lei, quando ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, que se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. A lei dizia que a pessoa não pode matar. Eu estou dizendo para vocês que se você odiar o seu irmão, você o assassinou no seu próprio coração. O Jesus que vendem como se fosse alguém que concorda com as imoralidades do mundo, não é um Jesus que tem respaldo bíblico. E aí nos cabe pensar o seguinte: e quanto a nós? Nós estamos dispostos a falar sobre isso e defender essas verdades até a morte, se for preciso? Ou a nossa preocupação com a aprovação da cultura é maior do que a aprovação de Deus? É óbvio, irmãos, que há formas e momentos para nós falarmos essas verdades. O apóstolo Paulo, ele nos diz, inclusive, que nós devemos ter esse compromisso de falar a verdade em amor. Difícil é ter esse equilíbrio. De um lado, a gente vê gente que se diz comprometida com a verdade, mas não quer saber de amor. O que ela faz é destilar ódio nas redes sociais, nas suas relações, o tempo todo, e faz isso em nome de Deus. Tem alguns pastores famosos fazendo isso na internet o tempo todo. Você deve se lembrar de alguns. Por outro lado, há aqueles que dizem que se apegam demais ao amor, mas abrem mão desse conceito da verdade. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que nós devemos estar comprometidos com ambas as coisas. Falar a verdade em amor. O Evangelho de João, quando apresenta Jesus no primeiro capítulo, que fala de que no início era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nesse mesmo texto ele vai dizer: e ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é esse equilíbrio perfeito de alguém que faz a coisa certa, com a motivação correta, do jeito certo, mas não abre mão de convicções para se tornar popular. Não abre mão do que é certo para ser bem visto pela sociedade. E se a gente olha para a nossa história de igreja evangélica no Brasil, realmente a gente se envergonha de muita coisa que foi feita em nome de uma pureza evangélica. Muita coisa que a Bíblia nunca condenou, as pessoas condenaram simplesmente por posturas absolutamente pessoais e quiseram impor isso durante anos. Alguns, para se livrarem desse estereótipo, caminham para um outro extremo, igualmente perigoso, de quererem ser reconhecidos, por terem a cabeça aberta demais. E gente com a cabeça aberta demais é perigoso, porque o cérebro cai e ela não percebe isso. E a gente tem visto cristãos que querem se vender como cristãos de mente aberta, sem capacidade de raciocinar há muito tempo. O nosso desafio, irmãos, é sabermos a forma de fazer, mas não podemos abrir mão das nossas convicções para sermos aceitos e recebermos a aprovação da cultura. Por vezes, nós somos colocados diante desse mesmo dilema de Jesus. E o que é que a gente vai escolher? A popularidade, uma autoimagem de um cristão legal, a aprovação alheia, ou a fidelidade à palavra de Deus? Ser um seguidor de Jesus é fazer a mesma escolha que ele fez. Agora, é fácil? Com certeza não. Não quero vender a ideia de que esse é um caminho fácil, tranquilo, porque não é. E o próprio Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer no verso 27, depois de dizer isso,
que quem me serve precisa seguir-me, onde estou, meu servo também estará. E ele vai dizer no verso 27 o seguinte: agora o meu coração está perturbado. Ele não sentiu paz no coração, não, para tomar essa decisão. Ele não se sentiu confortável, como alguns dizem, que é a forma de identificar se é a vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus está revelada para nós nas Escrituras. Se nós estamos de acordo com as Escrituras, nós estamos seguindo a vontade de Deus, sentindo paz no coração ou não. Se nós escolhemos um caminho contrário ao das Escrituras, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, sentindo paz no coração ou não. Nossa geração supervaloriza os sentimentos. Eu estou sentindo. Eu vou perdoar quando eu sentir no coração. Eu vou amar o próximo quando eu sentir no coração. Eu vou servir na igreja, eu vou contribuir financeiramente quando eu sentir vontade. Essas coisas têm muito mais a ver com obediência do que sentimento. Já disse aqui algumas vezes, se você começar a sentir coisas no seu coração, cardiologista é a pessoa mais indicada para te ajudar, mas a gente transfere isso, né? Esses nossos sentimentos parece que estão demonstrando o que Deus quer para nós, quando de fato não são uma escolha confiável. A Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o final deles é de morte. Jesus não sentiu no coração vontade de ir para a cruz, não. O coração dele estava perturbado. Ele diz o quanto foi difícil essa decisão, mas ele continua dizendo: olha, o meu coração está perturbado, mas o que eu vou fazer agora? Senhor, Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. E aqui nós aprendemos outro ponto interessante, que é qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento. Porque normalmente, quando enfrentamos situações de sofrimento, a nossa oração é essa que Jesus disse que não faria e nós fazemos. Pai, salva-me dessa hora, me livra, eu não estou aguentando mais, esse troço está me afligindo, eu não sei mais viver com isso. A oração de Jesus foi: glorifica o teu nome, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu sinta o coração perturbado, ainda que eu fique aflito, o meu compromisso não é com o meu bem-estar, mas é com a vontade de Deus, e a gente precisa aprender isso. É o caminho mais fácil: Senhor, me livra. Mas a oração que Jesus nos ensina é um caminho oposto, dizendo: Senhor, que o teu nome seja glorificado. Ele está dizendo que está difícil, mas ele afirma que ele veio para fazer isso. E o pedido que ele faz a Deus é o seguinte: eu não quero me ver livre do sofrimento apenas, eu quero que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. E será que a gente está disposto a fazer isso também? Após isso, ele recebe mais uma prova dessa confirmação. O verso 28 vai dizer: logo depois que ele diz, Pai, glorifica o teu nome, veio uma voz dos céus. E essa voz dizia o seguinte: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Logo em seguida, o texto vai dizer, né, a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. E aí o pessoal é meio cético às vezes. Está lá, vem uma voz do céu que diz: eu o glorificarei, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Para confundir isso com trovão, só se a pronúncia no hebraico for alguma coisa parecida com isso, porque eles estavam dizendo: eu acho que foi trovão. Outros, os pentecostais, sempre tem no meio, né? Eles disseram: não, isso foi um anjo que falou. Eu estou escutando a voz do anjo, como diz aquele louvor, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Já ouviram isso em algum lugar, né? Foi um anjo que falou isso. E é muito interessante que durante essa discussão, Jesus ele vai dizer o seguinte, verso 30, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Colocado numa cruz, quando for levantado da terra, atrairia as pessoas até ele. Essa é a confirmação por meio dessa voz, e ele diz que essa voz não veio por causa dele, mas essa voz veio por causa dos discípulos. Por quê? Porque Jesus já sabia quem ele era. Para ele não era necessária essa confirmação, porque a sua identidade era conhecida por ele.
A sua missão era conhecida por ele, tanto que diante da possibilidade de ser popular, de receber a aprovação dos homens, de ir até os gregos para que eles admirassem a sua inteligência e capacidade, ele opta pela sua missão, porque ele sabia que ele tinha vindo exatamente para isso. O que Jesus faz, irmãos, ele só faz porque ele sabia exatamente quem ele era. E o nosso grande problema, quando nós precisamos recorrer à aprovação do outro, na verdade isso demonstra uma crise de identidade. A raiz do problema não é a busca por aprovação no outro. A raiz do problema é você não saber quem você é de fato. Porque quando nós não sabemos quem somos, nós condicionamos a nossa identidade àquilo que o outro pensa de nós. Nós condicionamos a nossa identidade à quantidade de pessoas que aplaudem o que eu digo. Eu condiciono a minha identidade ao meu desempenho no trabalho. Eu condiciono a minha identidade aos papéis sociais que eu exerço. Todas essas coisas, toda essa busca por aprovação, na verdade, é um sintoma desse problema maior que é não saber quem você é. A única forma de nós vivermos uma vida que não seja essa busca desenfreada por aprovação alheia é saber quem nós somos e onde está fundamentada a nossa identidade. É muito interessante que nesse texto surja uma voz do céu. Se você conhece o ministério de Jesus e o que os evangelhos narram, você vai se lembrar que no começo do ministério de Jesus, na ocasião do seu batismo, quando ele se apresenta para ser batizado por João, acontece exatamente isso durante o seu batismo. O Espírito Santo pousa na forma de uma pomba sobre ele e ouve-se uma voz do céu que diz: "Esse é o meu filho amado em quem me agrado." Não é um caminho fácil nós escolhermos a fidelidade ao invés da popularidade. Não é um caminho fácil escolhermos a vontade de Deus e a missão ao invés da aprovação e da aceitação dos homens. Jesus só fez isso porque ele sabia quem ele era, filho amado de Deus. Ele não precisava recorrer à aprovação dos outros, porque a aprovação que de fato importa ele já tinha, que é a aprovação do próprio Deus. A boa notícia para nós, irmãos, é que em Jesus nós recebemos também essa nova identidade. A boa notícia para nós é que se nós cremos em Jesus, se nós cremos no Evangelho, nós também somos filhos amados de Deus. Independente de qualquer coisa, independente do seu pecado, independente da sua incapacidade, independente da sua falta de habilidade na hora de tomar algumas decisões que são fundamentais. Se você crê em Jesus, do mesmo modo que Deus dá um testemunho sobre Jesus, dizendo que ele é o meu filho amado em quem eu me agrado, esse mesmo testemunho ele é estendido a nós, porque a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na prática, isso significa para nós que se nós estamos em Jesus, nós já temos a aprovação de Deus e não há absolutamente nada que seja capaz de tirar essa aprovação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse mesmo capítulo de Romanos vai ser concluído dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, que ninguém pode intentar alguma acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica, que foi Jesus quem morreu por eles, que ressuscitou, e do mesmo modo que Deus deu a Jesus todas as coisas, Ele nos daria juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas também. Recebemos essa aprovação se estamos em Cristo Jesus, se você crê no Evangelho, se essa mensagem faz sentido e você se comprometeu com ela, você é aprovado por Deus, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, Deus te ama e ponto. O amor de Deus não é condicionado a qualquer coisa que nós fazemos. Ele é um amor incondicional, é um amor estável, é um amor que não muda, é um amor que não tem a ver com as circunstâncias. Se você está em Cristo, Deus te ama e pronto, você é um filho amado de Deus e nele você tem a aprovação e a aceitação que você precisa. Você não precisa viver uma vida louca buscando ser aprovado pelos outros o tempo todo.
achando que você é o que os outros dizem que você é. Não. Você é o que Deus diz que você é, e Deus diz que você é um filho amado dele, se você está em Cristo Jesus. Não precisa buscar aprovação se entregando a relacionamentos abusivos só para se sentir amado ou amada. Não precisa. Você já tem a aprovação de Deus. Você não precisa se submeter a situações imorais e ilícitas apenas para ser bem visto nos seus círculos, na sociedade e na cultura. Não precisa disso, porque você já tem a aprovação de Deus. Você não precisa fazer concessões éticas em prol de ter a autoimagem valorizada. Você já tem a aprovação de Deus, você não precisa disso. Em Jesus nós temos uma nova identidade e a aprovação que de fato importa. Em Jesus nós somos aprovados por Deus e isso basta. Em Jesus você é aceito por Deus. Em Jesus você é aprovado por Deus. Em Jesus e a partir do Evangelho você recebe uma nova identidade. E essa nova identidade me mostra quem eu sou. Uma vez que eu sei quem eu sou, uma vez que eu sei que essa minha identidade está fundamentada em Cristo, eu não preciso de absolutamente mais nada, porque tudo que eu preciso eu encontro nele e somente nele. Jesus se viu diante desse dilema. Aprovação dos homens, fidelidade a Deus. E a minha oração é para que você, ao se encontrar diante do mesmo dilema, porque isso vai acontecer várias vezes, você siga o mesmo caminho, porque Ele vai dizer que todo aquele que me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Jesus escolhe como deveria escolher. Ele segue o caminho da fidelidade, ele trilha esse caminho da integridade, de cumprir a vontade de Deus, do compromisso com a sua missão. E a minha oração é para que você haja do mesmo modo, a fim de que, sentindo no coração ou não, com o coração em paz ou perturbado, com o coração alegre ou aflito, isso não importa. O que importa e o que eu oro para que aconteça é para que Deus seja glorificado através da sua vida, para a glória do nome dEle. Amém?